Oi, pessoal. No dia 22 de março, o governo publicou uma medida provisória que modifica um pouco a relação entre colaborador e empregador durante esse período da Covid. Eu bati um papo com o advogado Everton, onde ele esclareceu alguns pontos e também explicou um pouco como fica essa relação entre os trabalhadores de carteira assinada durante esse período. Espero que vocês gostem e fiquem informados. Boa tarde, Everton. Tudo bem? Ô Marcelo, tô bem, você? Tudo bem também. Primeiro eu queria agradecer, né, o seu tempo para a gente bater esse papo, que acho que é um assunto que virou muito polêmico, né? Muitas pessoas estão tendo que trabalhar das suas casas e mudou totalmente a rotina, tudo, e também impacta no bolso, né? Fora as pessoas que perderam o emprego. Essa mudança toda que aconteceu tão rapidamente no país foi uma questão que assustou muitas pessoas e que vem assustando, na verdade, né? Ó, Marcelo, eu queria só fazer uma contextualização do que você trouxe, né, que é uma questão de informalidade. A gente sabe que quando a gente fala de relação de emprego, as lutas pela questão das garantias do emprego, dos direitos trabalhistas, ela vem de muito tempo. Então, assim, dizer que essa medida provisória ela veio simplesmente para salvar o emprego ou salvar a renda das pessoas, eu estaria sendo hipócrita, né, em dizer isso. Porém, ela veio justamente a ser destinada para essas pessoas que têm carteira assinada e que lutaram por muito tempo para ter muitos direitos garantidos, mas e que, infelizmente, essas pessoas estão tendo muitos direitos flexibilizados, né? Mas ela se destina principalmente a essas pessoas, aos seletistas, aos que têm carteira assinada, todos aqueles que são autônomos ou que são PJs, não se encaixa nessa relação. Porém, é muito importante que algumas pessoas elas têm total vínculo de emprego, porém elas são PJ. E aí elas não estão abrangidas nessa MP. E ali só uma discussão jurídica para que a gente quebre essa relação de PJ dela, para que ela consiga estar abrangida nessa medida provisória. Esses itens que agora estão sendo flexibilizados já faziam parte antes, né? Alguns são novos, outros não. Por exemplo, uma das questões que gerou muita discussão quando lançou essa medida provisória foi o artigo 2º, que veio trazer a possibilidade de acordo individual entre o empregado e a empresa. Agora me diz, como é que o empregado tem condição de fazer acordo com a empresa? Ele veio trazer uma carta em branco, um cheque em branco para o empregador, coisa que a CLT não permitia. Ela dizia que tinha que ser por via de sindicato, né, por via de acordo sindical. E hoje em dia, muitos desses acordos podem ser feitos de forma individual. Lá o primeiro item que fala é sobre o teletrabalho, né? Eu queria entender o que muda. Os trabalhadores eles podem trabalhar de casa, e como é a questão da carga horária? Olha, tem gerado bastante discussão essa questão do teletrabalho, porque como que fica a questão de equipamentos, internet, como que fica a questão de horários, como que fica a questão de benefícios, e faltou muita coisa a ser especificada e para que dê garantia para a gente como empregado, porque para o empregador fica simples ser omisso, né? Mas o que eu tenho orientado, tanto empresas como empregado, que façam um acordo, né, escrito mesmo, com condições principalmente de segurança de trabalho, condições de higiene pessoal, condições de, olha, você vai tem um computador, tá bom, vai ser feito dessa forma o teu trabalho, você vai acessar esses ambientes, é muito bacana que esteja tudo bem claro, tudo muito bem estipulado. Muitas empresas têm feito coisas que têm me assustado, por exemplo, retirado benefícios do empregado dizendo assim, não, é teletrabalho. Mas, por exemplo, eu entendo que um vale-transporte não seja cabível, né? A gente está falando de uma pessoa que vai ficar em casa. Mas um vale-alimentação, um vale-refeição, por que vai ser retirado se a pessoa continua a prestar o serviço para aquela empresa, entendeu? Antigamente já era previsto na CLT essa questão de teletrabalho, mas a alteração tinha que ser feita por via de contrato, por via de sindicato, etc. E agora não, a lei permite que seja feito dentro de 2 dias, de acordo com o contrato individual. Então, para manter a empresa ativa e viva, foi dada essa possibilidade, mas não exime ela de responsabilidades de tecnologia, de prestar o serviço e o produto que ela tem que entregar. Um próximo tema que é bem polêmico, que é a questão antecipação de férias, né?
Porque tem dois cenários. Tem as pessoas que já têm férias vencidas e tem as pessoas que não têm férias vencidas. Como que isso funciona? E a concessão de férias já é uma coisa que a gente tem prevista na legislação trabalhista. Inclusive, ela é direito do empregador conceder no período que ele achar melhor conveniente para ele. Então, o que acontece? Nesse momento, aqueles que já têm período de férias, né, para ser gozados, eles precisam, normalmente eles se planejavam, eu vou tirar, sei lá, em outubro, em novembro, e agora a empresa pode antecipar. Principalmente o que muda para essas pessoas que já têm período concessivo é que o pagamento dessas férias ele pode acontecer, ao invés de ser até 5 dias antes do início das férias, vai ser até 5 dias do mês subsequente do início das férias. E o pagamento do terço constitucional, que é aquele valorzinho ali a mais que a gente tinha da empresa, ele pode ser pago até o final do ano, até o pagamento da segunda parcela do 13º. Para aqueles que não têm período concessivo ainda, Everton, como que fica? Sei lá, tem 3 meses de empresa. E aí? Para essas pessoas, podem também ser concedido férias, uma antecipação dessas férias, com os mesmos modelos do pagamento, porém, para essas pessoas vai ficar um pouco complicado mais na frente, porque elas vão ter mais tempo até regularizar a situação. Outro item que eu vi nessas novas medidas, que é referente à antecipação de feriados. Como que funciona? Esse é um dos mais simples, mas o que a gente precisa observar é o seguinte, eu vejo que tem uma perda, né, muito grande para o empregado nesse ponto, porque, por exemplo, se eu tenho um feriado ali de 15 de novembro e eu vou trabalhar nesse feriado, normalmente como que funcionam os pagamentos desse dia? É 100%, né, hora extra, ou eu posso ganhar um banco depois por isso. Quando você antecipa e diz assim, olha, o feriado do dia 15 de novembro vai ficar agora na próxima segunda-feira, eu estou falando de um dia que eu vou estar em casa, ok, né? Vou estar já compensando aquele dia por ser feriado, porém é uma segunda-feira, né? Normal. Então, assim, o que isso vai impactar muito mais na vida das pessoas é essa questão do... Então, assim, agora eu estaria compensando por um dia, porém lá no dia 15 eu vou estar trabalhando e não vou estar ganhando nada mais por isso, vai ser como se fosse a segunda-feira de hoje. Então, é somente compensado o dia, trazendo os feriados e depois eu vou ter que trabalhar no dia do feriado sem ganhar os 100%, sem ganhar a folga dupla, porque eu já fiz essa compensação agora nesse período. O colaborador, no caso, perde porque ele não tem aquele benefício a mais por trabalhar no feriado. Sim, eu entendo que sim, mas é aquele negócio, né? A gente não pode também olhar sempre somente para um lado. Para a empresa, é óbvio que nesse momento ela tá também segurando, ela não está produzindo tanto para poder mais lá na frente ela produzir mais. Então, para ela vai ser mais vantagem, mais lá na frente em que hoje ela já está segurando, né? Então, assim, para os dois lados, essa medida, ela flexibilizou, porém, para os dois lados a gente tem perda, né? E querendo ou não, a gente está vivendo um momento muito atípico, né? Acho que ninguém esperava, né? Então também tem que ter um pouco desse senso dos dois lados, porque muitos empregadores estão batalhando para manter o trabalho das pessoas, né? Além do próprio benefício. Everton, a questão do banco de horas, teve alguma mudança? Teve bastante mudança aí nessa questão do banco de horas. Inclusive, viu, Marcelo, algumas pessoas têm me entrado em contato comigo e perguntado o seguinte, Everton, estou 30 dias agora em casa, meu contrato está suspenso. Algumas pessoas estão até confundindo a suspensão do contrato com o banco de horas. Primeiro de tudo, as empresas elas estão fazendo o quê? O que é aplicável para a minha empresa e o que não é aplicável. Algumas empresas já têm planejamento de voltar às atividades logo em breve, então não adianta elas pegarem e suspenderem um contrato. Elas preferem conceder banco de horas. E o que isso vai impactar? O banco de horas ele já é algo que está previsto na CLT hoje. Só que a compensação ela deve ser feita dentro de 6 meses. Se não acontecer, a empresa vai lá e paga por essas horas. Mas agora ela vem num modelo diferente, uma possibilidade de banco de horas negativo. E o que isso vai, como que vai funcionar? Vou deixar você, Marcelo, uma semana em casa, contando o banco de horas. Você trabalha 8 horas por dia. 8 vezes 5, 40. Então você vai ter 40 horas devedoras, né, de saldo negativo para a empresa. E o pagamento dessas horas vai ser pós-pandemia.
A data do decreto, da medida provisória, desculpa, ela está datada em 31 de dezembro de 2020. A partir dali, você tem 18 meses para que você pague essas horas. Então, respeitando, óbvio, alguns limites, né? São 2 horas de extra por dia, desde que não ultrapasse 10 horas, porém, você vai precisar efetuar esse pagamento das horas negativas dentro de 18 meses pós-pandemia. O que tem gerado muita discussão, viu, Marcelo, é quanto à rescisão referente a se pode ou não fazer o desconto dessas horas negativas na rescisão. A medida provisória ela não falou nada sobre isso. Então, assim, o que a gente entende? Se o empregador ele opta por fazer o desligamento do empregado com saldo de horas devedor, o que acontece? Ele vai ter que arcar com esse prejuízo e não o empregado. Mas é novamente mais uma das coisas que eu estou falando para você. Não temos ainda decisões nesse sentido porque é novo. Então a gente vai ter que discutir isso mais na frente no judiciário. Porém, nesse momento, entendo que por não ter previsão legal, não é possível fazer esse desconto dessas horas negativas em uma futura verba rescisória. A questão do FGTS. Então a empresa durante esses 3 meses não é obrigada a depositar, é isso? Isso, na verdade é como se fosse um incentivo fiscal, né, para a empresa. Olha, empresa, nesses 3 meses, você não precisa pagar o FGTS agora. Esse valor, esse saldo devedor, ele vai ser diluído pós-pandemia. Tá? Então, se depois ele não efetuar esse pagamento, aí tudo bem, ele vai ser multado, aí vai entrar em cargos e etc. Mas nesses 3 meses, inclusive pode ser que seja até postergado, acredito eu que vai, viu? Mas esses 3 meses eles podem não efetuar o depósito do FGTS. Então, muitos empregados já estão percebendo aí que não foi depositado. E agora? A empresa não depositou, mas ela está abrangida pela MP 927. Se eu for desligado hoje, espero que não aconteça, mas no caso de acontecer, meus direitos madeira. Não mudam, certo? Hoje não muda. O que tem acontecido é que as empresas estão utilizando desse momento, justificando a força maior para que elas deixem de pagar. E as pessoas precisam recorrer isso para o judiciário, para que o judiciário obrigue a empresa a efetuar o pagamento, sabe? Em questão à suspensão do contrato, o que essa nova diretriz diz sobre isso? Olha, a questão da suspensão do contrato, ela precisa ser analisada com muito cuidado. Por quê? Quando a empresa vai fazer a suspensão desse contrato, ela precisa fazer a comunicação disso para o Ministério da Economia, para que eles efetuem o pagamento do saldo, né, de salário daquela pessoa. Então, vamos supor, eu tive meu contrato suspenso, a empresa comunicou ao Ministério da Economia sobre isso, o meu pagamento, a partir de então, ele vai ser realizado pelo governo. Só que eu não posso prestar nenhum serviço para a empresa. E como que fica essa questão do salário? Vamos supor que eu tenha direito no meu seguro-desemprego ao teto da Previdência, que eu acho que está ali a R$ 1.800. É aquele valor que eu vou receber. Não é o meu salário integral. E esse período que ficar meu contrato suspenso, ele dá ao empregado uma estabilidade pós-retorno. Então, vamos supor, eu fiquei 2 meses com o meu contrato suspenso, eu tenho 2 meses de estabilidade. É muito importante saber essa diferença que eu mencionei de não prestar o serviço, porque se você presta o serviço, o teu contrato ele é suspenso parcial. Então, a empresa ela precisa pagar pelas horas que você está trabalhando. Então, vamos supor que eu vou trabalhar 4 horas e as outras 4 vai ser suspensa. A empresa vai pagar 50% do meu salário. Vamos usar ali a base de R$3.000. Então, eu vou receber 1.500 da empresa e esses 1.500 que ficar suspenso, conforme o teto da Previdência, eu vou pagar 50% do teto. Então, se eu estava no teto de 1.800, 50%, R$900. Bom, Everton, eu queria agradecer, tá, por esse bate-papo, que foi muito rico, na verdade, de informações. A gente conseguiu tocar em assuntos muito importantes que as pessoas estão sofrendo nesse momento. Marcelo, obrigado acredito que nesse momento todos nós estamos aprendendo, os advogados estão tendo que estudar muito mais nesse momento, né, para essas medidas que a gente fala assim, mano, estudamos 5 anos e agora está mudando tudo, então minha rede social está aí, está aberta, pode entrar em contato, tirar dúvidas que tiverem ali gritante, você não tem para onde recorrer, mas é importante sempre consultar seu advogado de confiança,
vai lá, conversa com ele deve estar a par de tudo que está acontecendo. Então, trazer essas informações, Marcelo, obrigado mesmo, né? E continua fazendo esse trabalho muito legal que você está fazendo. Muito Marcelo. obrigado pelo seu tempo. Um abraço. Tchau, tchau.